Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, né, no Quinto Raiz. Eu estou gostando de dizer o Quinto Raiz, a produção fica chateada porque eles gostam, né, de uma vista, de um visual bonito. Tem um visual bonito, ó. Não sei se dá para ver aqui do quarto, não dá para ver, né? Tem uma vista bonita aqui do Centro Financeiro. Eu estou vindo dar uma palestra em Dubai. Estou aqui e ficarei até sexta-feira, quando aparece o nosso, no dia, aliás, que você está vendo o nosso GE Economia. Mas é isso, então vamos começar a falar, porque tem várias coisas, aliás, esse talvez seja um dos GEL mais importantes que eu tenha feito. É, com certeza, tão importante quanto o complexo industrial da censura, que a gente falou da França. Nós vamos falar hoje sobre a comercialização da autocracia, a geopolítica do direito ou da lei, o famoso civis pacem para legem, né? Ou seja, se você quer, porque tem um ditado, né, que diz civis pacem para bellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Eu acho que chegamos num momento que a geopolítica da lei, do direito, está valendo de forma agressiva, como a gente vai ver, e aí é o civis pacem para a legem, né? Se você quer paz, prepare-se para a lei. E falaremos também da autonomia, autossuficiência chinesa. Hoje serão 3 assuntos que dominaram, sem dúvida nenhuma, claramente essa semana. Vamos começar falando da comercialização da autocracia, até para entender todos os movimentos que estão acontecendo no Brasil. Mas vamos lá, o que seria isso? Nós estamos vendo no mundo um crescimento de regimes autoritários. Na verdade, a gente está vendo que esses regimes estão crescendo principalmente através de mecanismos autoritários. Não necessariamente regimes, mas cada vez mais nós estamos vendo o aumento e o crescimento de meios, de sistemas autoritários, mesmo em democracia. Não é uma novidade. Isso no Brasil é muito claro. Quando a gente fala de controle da Receita Federal, controle, por exemplo, cada vez maior para, teoricamente, proteger, né, a gente, porque a gente precisa de proteção, somos bebês, criptomoedas ou stablecoins, né, em geral, cada vez mais a Receita Federal controlando. A ideia, como nós falamos aqui no Quinto Elemento, num especialzinho, num determinado horizontal, que falamos sobre como, por exemplo, já se fala de colocar contadores e advogados sobre o controle de sistemas, de órgãos reguladores do sistema financeiro nacional, para poder prevenir que contadores e advogados lavem dinheiro. É sempre a história da lavagem de dinheiro, né? Mas, enfim, são regimes autoritários que estão controlando cada vez mais meios que estão controlando. Isso, de certa forma, significa o quê? É a exportação de um modelo. Só que muitas pessoas pensam que é necessariamente a exportação de um modelo ideológico, né? Tipo você teve na União Soviética, que, por exemplo, promoveu o comunismo em um determinado tempo. Quer dizer, durante a Guerra Fria nós vimos isso. A União Soviética declarou, né, o seu claro objetivo de disseminar o comunismo no exterior, apresentando, né, o regime de partido único e o planejamento central como um modelo a ser adotado por regimes simpatizantes a essa ideologia. Só que hoje nós não vemos isso de forma clara. Não necessariamente há a exportação de um modelo ideológico comum para se promover. Não necessariamente. Aliás, é o contrário. Nós não estamos vendo necessariamente a exportação de um modelo ideológico. Geralmente, na grande maioria dos casos, nós vemos alguns analistas, algumas pessoas pensando o seguinte: existe um modelo ideológico, esse modelo ideológico está sendo exportado e existe a implantação de uma autocracia ou de controles por causa disso. Na verdade, o que está sendo feito é a exportação de controles de autocracia, preparando a infraestrutura de países para você ter, através dessa infraestrutura, meios autocráticos, sem necessariamente, naquele determinado momento, mudar ou impor uma ideologia. Ou seja, o modelo ideológico comum não é o que está sendo exportado.
Você vai ver regimes, por exemplo, repressivos, como o de Pequim, como o da China, não necessariamente buscar o mesmo regime político que eles têm lá. Não, mas eles estão normalizando práticas autocráticas em outros lugares do mundo, apresentando essas soluções autocráticas como soluções razoáveis para determinados desafios de governança. Isso tem sido chamado de comercialização da autocracia. Ou seja, precisamos resolver um problema de governança urgente. A partir desse problema de governança, a solução são sistemas autocráticos. Isso tem a ver com, por exemplo, precisamos preservar a democracia, precisamos garantir a democracia, precisamos ter, aliás, que virou moda, uma democracia ativa, né? Uma democracia que seja combativa, ou seja, combater atos antidemocráticos, subvertendo a democracia. Na verdade, é a implantação, é a justificativa teórica, né, para a implantação de sistemas totalitários. Ou seja, da mesma forma como se comercializa produtos, ou produtos são comercializados, né, dependendo de determinado perfil de consumidor, a China está incentivando práticas autocráticas no mundo de maneiras diversas e está adaptando essas práticas a determinadas condições locais. É isso que é a comercialização da democracia. E existem vários exemplos, mas a comercialização da democracia não, comercialização da autocracia, né, dos sistemas autocráticos. Exemplos reais e concretos, recentes, que inclusive parecem paradoxais, aconteceram, por exemplo, na Ásia Central, que é uma região que a gente já falou que é muito importante, né? No Geoeconomia falamos algumas vezes dela. Pega o governo do Cazaquistão, por exemplo. O governo do Cazaquistão, ele em 2022, reagiu de forma violentíssima a determinados distúrbios civis que estavam sendo feitos. Na época, o presidente do Cazaquistão era o Kassym-Jomart Tokayev, e ele reiterou várias vezes alegações de que terroristas treinados no exterior eram responsáveis por aqueles distúrbios e por isso tinham que ser violentamente combatidos. Pequim, nessa época, né, elogiou a resposta firme de Tokayev, que deixou centenas de mortos no Cazaquistão. Qual era o argumento ou o princípio central do argumento dele? Existem forças, né, terroristas no exterior que estão desestabilizando o Cazaquistão. Por isso, esses caras têm que ser violentamente combatidos. Esses caras têm tentado criar movimentos civis de desestabilização. Guardadas as devidas proporções, meu caro, é o argumento que o STF usa, por exemplo, hoje, contra o Eduardo Bolsonaro. Eduardo é um traidor, né? Isso é o que eles dizem. Eduardo está nos Estados Unidos promovendo uma nação contra o Brasil e também tentando influenciar as decisões do judiciário, criando então uma obstrução do judiciário. A partir daí, ele tem que ser violentamente combatido. Não através da violência que houve no Cazaquistão, mas através, sim, da subversão da democracia e da Constituição brasileira, inventando regras e leis, né, interpretando-as para poder alcançar um brasileiro que mora no exterior e está, de repente, fazendo um trabalho para denunciar, né, abusos contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito e contra os direitos humanos. Mas, ao fazê-lo, o que está acontecendo é não. Ele está agindo para desestabilizar o Brasil. Guardadas as devidas proporções, é o mesmo argumento do Cazaquistão. E teve a mesma reação da China, que apoiou o Brasil contra os Estados Unidos, dizendo que era um ataque à soberania e que a China, então, entendia que isso era um ato de imperialismo. Bom, outra situação aconteceu no Quirguistão, onde eu já fui. Só que dessa vez a China, né, apoiou a revolução. Ela não foi contra os movimentos de insurgência à via da população. Não, eles concordaram com isso.
Agora veja, nós estamos pegando dois países que desde a independência da União Soviética em 91 foram considerados durante muito tempo países até democráticos. Aliás, o Quirguistão, por exemplo, já foi considerado durante muitos anos o país mais democrático da Ásia Central. Ele tinha uma oposição política muito ativa, uma sociedade civil vibrante, né, e veículos de comunicação ditos independentes, né? Só que, quando o movimento democrático foi feito lá, eles então disseram, não, ok, podemos fazer, é isso mesmo, é importante respeitar a vontade do povo, porque interessava a China derrubar o governo. Então, esse sistema foi apoiado. Ou seja, uma lógica quase que defensiva, né, por um lado. Mas, por outro, não. O outro, ela dizia, precisamos combater os mesmos movimentos porque esse regime me interessa que ele fique. Pequim utilizou e utiliza práticas autocráticas a depender do governo que está. Ou seja, eles disseram que precisamos, né, combater os movimentos sociais ou cíveis para garantir uma estabilidade democrática. Por exemplo, quando o governo do Cazaquistão agiu violentamente contra essa turma. Mas ele foi a favor da revolução, né, ou da insurgência civil, quando, segundo eles, o governo representava uma instabilidade democrática. O resultado, meu caro, é que, no caso do Quirguistão, o dia seguinte dessa revolução, né, civil representou apenas um mergulho ainda maior num autoritarismo que existia anteriormente. Algo parecido com o Brasil, né? No sentido de que, para defender-se a democracia, é importante agir de forma combativa, que é um conceito que já existe na literatura jurídica, mas está sendo defendido em alto e bom som por vários juristas brasileiros e até mesmo pela Suprema Corte do Brasil. Veja, durante os distúrbios, considerados distúrbios de 2020, essas autoridades chinesas e a mídia estatal chinesa alertavam na época repetidamente, né, que a persistência de uma instabilidade política, que é o que tinha no regime lá, poderia prejudicar o desenvolvimento do Quirguistão. Portanto, né, valia a pena rapidamente ter um meio de diálogo, de consulta para remover o governo. E com essas declarações, na verdade, Pequim disse que era importante ter uma estabilidade política, né? A estabilidade em si, na visão de Pequim, é um bem político supremo, e as eleições que estavam para acontecer poderiam levar ao caos. Então, a ideia, né, da democracia participativa poderia representar um problema. Portanto, precisamos de estabilidade democrática, estabilidade política. Isso justificaria uma revolução e isso justificaria uma repressão, a depender do sistema ou do governo que a gente está falando. Na época, no caso do Quirguistão, você teve um político chamado Zadir Zahaparov, que consolidou o poder, né, logo depois da renúncia do Djimenkov, que não aguentou a pressão popular. O Zadir se autoproclamou presidente interino, depois foi oficialmente eleito, né, em uma votação que foi extremamente criticada pela falta de uma verdadeira competição entre candidatos. Algo parecido com o que houve na Venezuela. Só que da mesma forma que houve na Venezuela, a China reconheceu rapidamente esse governo e tratou, né, ele como um retorno a uma determinada ordem, finalmente ordem e uma estabilidade, depois de um longo período de instabilidade. Bom, em 2024, o Quirguistão então apresentou novas leis para dar mais poder às autoridades governamentais e reprimir qualquer dissidência. Olha que loucura. O governo que chegou ao poder por causa de manifestações democráticas que fizeram que o Djimenkov renunciasse, agora é considerado um governo que passou a ser
autoritário. E esse é o segundo item da nossa geoeconomia de hoje, que talvez para mim seja um dos itens mais importantes que a gente vai falar. Porque sim, nós vimos, está tendo uma exportação dos sistemas autocráticos, de sistemas, não de ideologias também, mas principalmente sistemas. E esses sistemas, eles têm surgido de diversas maneiras. E essa é a minha crítica, por exemplo, ao Novo, ao Deltan, ao Partido dos Procuradores, porque eles representam os sistemas autocráticos. E é por isso que às vezes dá um nó, porque você vê e fala assim, não, esses caras estão combatendo a corrupção. Só que ao mesmo tempo são os mesmos caras que você vai ver pesquisas, são 80% ou 90% das visões deles são progressistas dentro do Ministério Público, mas eles também apoiam causas comportamentais que não tem nada a ver com a direita e também pautas ambientalistas e principalmente agem acima da lei, teoricamente defendendo os interesses do povo e não deixando que o povo decida, por exemplo, sobre a exploração e a forma de explorar determinadas regiões da Amazônia. Então você tem, ao mesmo tempo, que mais de 90% todos fazem puxadinhos para desrespeitar o teto constitucional, ganhando muito mais do que deve e às vezes ganhando até milhões de reais. Ou seja, você tem incoerências nesse processo, incoerências brutais. E as pessoas falam, não, mas como o cara combateu o Lula, ele deve ser legal. A lógica é essa, como ele combateu o Lula, ele deve ser legal. E, na verdade, o que tem por trás disso é a implementação de sistemas autocráticos, independentemente das suas ideologias. E esses sistemas autocráticos, eles precisam ser utilizados, não eles estarem sujeitos a uma determinada lei, mas a lei está sujeito à vontade desses regimes autocráticos. Ou seja, o controle, a lei não serve mais para controlar e limitar a atuação do Estado ou desses sistemas. Esses sistemas utilizam a lei como um ferramental, seja para questões internas contra a dissidência, seja para as questões de acordos internacionais. Nós estamos vivendo, nesse momento, a guerra pelo direito, que é a ideia que nós já falamos aqui no Geoeconomia, de quem irá escrever as leis no futuro, mas principalmente de como as leis são usadas como instrumento de uma guerra tanto política interna quanto geopolítica externa. Veja, nós podemos ver, sem sombra de dúvidas, no século XX, no nosso século, no século anterior, né? Eu sou do século XX, estamos no século XXI, mas nasci no século XX. No século XX, o direito, meu cara, virou uma das maiores armas de influência. É um poder inegável, tanto nas questões políticas internas quanto nas rivalidades internacionais. E, principalmente, para controle de ações locais. Veja, nós vimos no Geoeconomia, várias vezes, como os oligopólios e os neoliberais, que ficam chateados quando eu falo isso, usam o judiciário e as cortes como agência para implantar o seu poder e controlar economicamente o país. O fato é que nós temos visto o uso do direito como uma ferramenta de dominação. Vimos isso no caso dos democratas, com a FCPA, com as leis extraterritoriais americanas, com uma série de legislações de ONGs, como a USAID e uma série de outras, né, em que ONGs foram usadas, às vezes como pretexto, né, de combate à corrupção, né, mas como meios de subversão. E o direito foi usado, promotores, juízes, muito como instrumento para esse fim. E a China, né, gradualmente, meu caro, aprendeu a projetar, então, os seus interesses no cenário mundial através do uso da legislação. Nós vimos isso, por exemplo, no caso dos portos, como a China investiu para poder entender e compreender as leis marítimas e escrevê-las a seu favor. É uma mudança de paradigma que é discreto, né? Porque nós sempre achamos que o direito seria algo neutro, mas a realidade é que isso não vem de hoje também. Há um movimento que vem sendo construído e percebido da utilização do direito como arma, que é a geopolítica do direito. Por mais de um século, meu amigo, se você pensar, a legislação, a China, ela sempre foi submetida, por exemplo, à legislação ocidental. Ela mesmo, China, não participou dessa construção, por exemplo, de legislações internacionais no início. Aliás, nesse famoso século de humilhação, a China primeiro foi submetida às leis britânicas, depois foi submetida às leis japonesas, né? E simplesmente ela foi ficando afastada de qualquer
possibilidade de participar dessa construção de leis internacionais. Então, esse século, que é o século da dominação, ele na verdade aconteceu, bota aí, entre 1839 a 1949, ele alterou profundamente o território chinês, o sistema econômico chinês, os impostos e o sistema tributário e como a China entende a questão estratégica das leis. Então, no momento em que ela simplesmente, depois, ela começa a ascender, China, né, como segunda potência mundial, impulsionada, né, pelo Comitê Trilateral, por Henry Kissinger, por Zygmunt Brzezinski, por essa turma, o que aconteceu é que a República, então, chinesa não sofria mais com a lei. Ela percebeu que ela poderia moldar um novo equilíbrio de poder utilizando a lei, baseado numa estratégia jurídica pensada e estabelecida como uma doutrina militar. Aliás, ela se chama doutrina militar. Essa abordagem é uma doutrina militar chamada de três guerras, que é a guerra psicológica, a guerra da opinião pública e a guerra da lei. Esse é um conceito militar que foi desenvolvido pelo Exército Popular da Libertação em 2003, com o objetivo de vencer um conflito sem ter que lutar, influenciando o ambiente estratégico, político, jurídico, midiático, para promover e adaptar os interesses da China. A doutrina destas guerras, volto a dizer, psicológica, da opinião pública e da lei, é a forma que a China tem utilizado para garantir a sua supremacia estratégica sem uma guerra quente. E se você olhar, é exatamente o que nós, esses três itens, mais estamos vivendo como assuntos no mundo. Guerra da opinião pública, mídia, fake news, controle, check fact, né? Fact check, censura, divulgação de informações falsas, como eles falam, né? Desinformação. Isso é um campo de batalha. A guerra da lei, sem nem dizer mais, né? Como as Supremas Cortes participam visivelmente da guerra da lei. Mas também a guerra psicológica, que de repente surge, ferramentas de algoritmos, TikTok e até mesmo projetos de lei como o da Tabata querendo encharcar, né, as escolas de psicólogos por todo o Brasil. E junto com essas ideias, uma série de síndromes que estão sendo atingindo valores numéricos absurdos de questões psicológicas. Mas o fato é que tudo isso, essas três dimensões, não são apenas uma guerra híbrida, né? Não é um movimento de desestabilização. Esses três pilares são uma continuidade da forma que o Partido Comunista Chinês exerce o seu poder e busca garantir a sua hegemonia e supremacia e manutenção do regime interno e de forma externa. Se você pegar o braço armado do Partido Comunista Chinês, é o APL, né? E eles têm essa missão, né, que é o Exército Popular da Libertação. Eles têm essa missão de garantir a estabilidade desse regime chinês, dentro e fora do país. Então, essa estratégia de guerra que eles montaram, principalmente a guerra pela lei, elas refletem perfeitamente quase todas as formas de conflito que nós estamos vivendo no século XXI. É uma guerra anterior à guerra. E é o uso do direito, é o uso da lei, é a vingança pela lei, a vingança pelo direito, né? Se você pega historicamente como isso começa, e que mudou completamente a cabeça da China, eu acho que existe um marco, sim, que é a Tempestade do Deserto, que é famosa, falamos aqui já, como o evento que alterou e usou a mídia como uma arma de convencimento estratégico de guerra de forma muito clara. Tem que lembrar que em pouquíssimas semanas, né, nessa época, os Estados Unidos esmagaram o exército iraquiano, né, com uma tecnologia sem precedentes, ataques de precisão, né, interferência em comunicação, destruição da infraestrutura estratégica, né, tudo de uma forma muito rápida, mostrando uma guerra que era uma guerra já ultra tecnológica. Esse evento de velocidade, de força, usando tecnologia, foi um choque para Pequim. Abalou a confiança de Pequim, das suas doutrinas militares, das suas doutrinas geopolíticas,
e eles partiam para uma grande revisão estratégica, que demorou quase 10 anos para ficar pronta. Foi então que, em 1999, essa nova doutrina acabou sendo formalizada por dois coronéis, perdão, do Exército de Libertação Popular, né? O Qiao Liang e o Wang Xiangshui, na famosa obra deles, que é A Guerra Fora dos Limites. Quer dizer, esses caras pensaram o seguinte: o poder do Estado, ele não é apenas armas, mas ele tem que construir também métodos indiretos e subliminares, sutis, pelos quais haverá a demonstração de força, né? Haverá o convencimento, haverá adaptação aos nossos interesses, mas não necessariamente com derramamento de sangue. Esses caras, então, entenderam que competir militarmente era importante, mas não era o suficiente. Era preciso ampliar o escopo dos confrontos para todos os meios, incluindo econômico, informativo, midiático e jurídico. Essa doutrina, né, foi retomada em 2003, né, com a adoção, então, das 3 guerras, que eles chamam de San-Zahan, acho que é isso. Então você tem a guerra psicológica, que a verdade é essa. O objetivo dos caras é o quê? Enfraquecer a vontade do adversário por meio do medo, intimidação e tantas outras. Não é só medo e intimidação, também faz parte, mas você começa a entender da onde surge a ideia da masculinidade tóxica, né? Vamos começar a abalar o psicológico dos homens, das pessoas, para que eles cada vez mais tenham menos o homem tem essa energia de defesa e acabe ficando fraco, né? O homem geleia, como a gente fala. A segunda forma é a guerra da opinião pública. Precisamos influenciar a narrativa da mídia global em favor dos interesses chineses, o que a China faz de forma brutal no mundo, principalmente no Brasil. E você tem, para a última etapa, a famosa Guerra do Direito, que é a Falun-Zahan, concebida, meu caro, para garantir que todas as ações da República da China se tornem legítimas em outros territórios, outras jurisdições, ao mesmo tempo que deslegitima as nações rivais. E é exatamente isso, essa guerra do direito, esse Falun-Zahan, que ocupa um lugar super importante no Brasil hoje, porque ele ataca essa ideia. Ela é para atacar o direito nacional, mas também o direito internacional, para apenas, então, somente garantir que todas as ações totalitárias, e é importante, então, ligar com o nosso primeiro tópico, que todas as ações totalitárias da China, os sistemas totalitários, sejam implementados. Crédito social, real digital, moeda digital, pautas ambientais, transição energética, tudo isso faz parte desse modelo de guerra, tá? Então, todos esses aparatos de ideias que você vai ver que são nascidas na China, que tem a ver com economia, que tem a ver com meio ambiente, que tem a ver com política, mas também tem a ver muito com o judiciário, eles só alimentam o que nós chamamos aqui no quinto de complexo judicial da coação e extorsão, que é o uso do direito como meio, né, de ou deslegitimar oponentes ou simplesmente pilhar o seu patrimônio. E se você acha que para por aí, ele também fez com que a liberdade de imprensa fosse restringida. E o espaço da sociedade civil também diminuiu. No caso do Cazaquistão, o cenário foi diferente. Houve uma lógica afirmativa, ou seja, quando os protestos contra o preço dos combustíveis se transformaram em agitação nacional em janeiro de 22, as autoridades chinesas se alinharam a essa versão dos fatos apresentadas pelo governo. Enfatizaram que havia um terrorismo e uma interferência estrangeira como causas principais, né, dessa rebeldia. Veja, uma hora a China apoia integralmente, no caso lá do Cazaquistão, o Tokayev. Elogiou a liderança, elogiou o papel estabilizador das organizações de segurança regionais, como, por exemplo, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que enviou tropas ao Cazaquistão para ajudar a conter os protestos. E também, segundo a Organização da Cooperação de Xangai. Ou seja, a autocracia, nesse caso, foi apresentada como uma forma garantidora
da ordem. A mesma coisa que acontece quando alguns governos aí, né, umas cortes, elas simplesmente subvertem a Constituição para poder dizer que estão defendendo a democracia, garantindo a ordem. Ou seja, é o autoritarismo utilizado para defender a democracia. Pois é, com apoio da China. Isso acontece em vários países, como aconteceu no Cazaquistão, e não mais, né, apoiando a ação do governo, mas no Quirguistão apoiando as sociedades civis que estavam se manifestando contra o governo. Ou seja, há um apoio à estrutura totalitária ou autocrática, entendeu? E veja, como essas coisas são curiosas. Se você parar para lembrar, né, no caso aqui do Cazaquistão, rapidamente, o que levou à manifestação? O aumento do preço da gasolina, que foi o mesmo argumento, o mesmo evento que trouxe problemas, por exemplo, o Bolsonaro, quando falaram que o preço da gasolina era C7, não podia usar a Petrobras para estabilizar o preço, que será coisa de mercado, etc. Ou seja, os mesmos assuntos, causando, em momentos diferentes, agitação nacional e operações de desestabilização. Pois é, meu caro. Mas vamos continuar com o Cazaquistão. Ele continuou com uma trajetória autoritária. Chegou em 24, agora, recentemente, fizeram uma nova lei de mídia que conferiu ao Ministério da Informação poderes para bloquear o credenciamento de veículos da imprensa estrangeiros e seus representantes, caso fossem considerados uma ameaça à segurança nacional. Algo parecido com bloquear contas de Twitter ou fechar, né, empresas de mídia, como, por exemplo, fizeram com o Terça Livre. Enfim, você tem exemplos de que para ou preservar a democracia, ou a segurança nacional, ou a estabilização, era necessário atuar contra vozes dissidentes. Ou seja, a promoção da autocracia é hoje, sem dúvida nenhuma, uma prática extremamente comum. A China, por exemplo, adapta as suas narrativas a diferentes contextos políticos, desde que ambos tenham um único resultado em comum: apoiar instrumentos autocráticos. Então, o que nós estamos vendo no mundo é a promoção de uma infraestrutura de controle, como também tem na União Europeia, com a questão, por exemplo, do euro digital, das novas regulamentações como a MiCA de stablecoins. Ou seja, em várias partes do mundo, países que ora são ditos democráticos, outros são países totalitários, né? Independentemente o que acontece da sua ideologia, o que acontece é que, se você tiver uma infraestrutura autocrática, persecutória, essa infraestrutura é apoiada. O que nós estamos vendo é que, precisamos entender, é que reconhecer essa estratégia, reconhecer que essa é uma estratégia que tem sido adotada durante alguns anos, é essencial para a gente compreender o verdadeiro conflito global que existe entre países e nações soberanas, povos soberanos e o autoritarismo. Porque isso ajuda a explicar e muito por que a autocracia está persistindo em diversos contextos e regimes ideológicos e porque o seu apelo pode ser muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Hoje não teve café batalhado, mas tem um chazinho. Chazinho tá tarde aqui, né? Se eu tomar um café, não durmo. Enfim, o fato é que, por exemplo, a London School of Economics fez um grande trabalho analisando esses casos. Então, é muito curioso porque você vê como a autocracia, isso é uma conclusão da London School of Economics, ele analisa como a autocracia tem sido usada como um meio de uma prevenção de uma verdadeira democracia. Ou seja, o que nós temos visto é que existe uma relutância enorme de potências democráticas ocidentais em criticar essa erosão, por exemplo, que está tendo na independência judicial.
Um exemplo clássico aconteceu na Turquia, particularmente quando você teve os expurgos que seguiram, né, a tentativa do golpe de 2016, houve uma sinalização que um certo nível de autocratização estatal é super tolerável, desde que seja para estabilizar alianças de um regime que interessa que permaneça. E para garantir isso, vale uma série de incentivos. Por exemplo, mecanismos econômicos. Mecanismos econômicos são incentivos para poder manter regimes que são interessantes, mesmo que implementem controles autocráticos. Então você tem subsídio à energia, você tem empréstimos, você tem acordos comerciais, você tem uma série de ações que fazem com que mecanismos econômicos sejam utilizados para suavizar impactos econômicos ou crises e garantir, assim, acalmar pelo menos parte da população para preservar um determinado regime. Ou seja, há uma ligação hoje, há um complexo que atua de forma multivetorial para preservar determinados sistemas e garantir regimes autocráticos. Se a lei não está ajudando, usa-se incentivos econômicos para acalmar a população, mas a lei será sempre o mecanismo que esses regimes estão usando para promover o autoritarismo e a autocracia. Agora, você pode falar, Arthur, e os mecanismos militares, né? Não são eles que de fato são clássicos da utilização de golpes, seja para derrubar governo, seja para sufocar movimentos? O fato é que, sim, mecanismos militares são usados por outros países, inclusive, para interferir, né, em países alvos, principalmente através da exportação de armas, ou até mesmo doação, né, e envio de tropas, por exemplo, conselheiros militares para reforçar a segurança, né? Isso são incentivos que existem. Às vezes, inclusive, para manter estados aliados autocráticos, para manter os mecanismos de controle. Da mesma forma, são usados mecanismos políticos, tá, que têm sido usados para garantir uma cooperação estratégica e diplomática, por exemplo, entre as partes. É por isso que você vê, apesar do autoritarismo que surgiu no Brasil, que a China, por exemplo, através de cooperação estratégica e diplomática, e incentivos econômicos, empréstimos, financiamentos, investimentos, tem tentado amenizar a percepção de que nós vivemos nesse estado de autoritarismo. Ao mesmo tempo, ela utiliza, junto com a mídia, da disseminação de discursos que legitimam, né, esse tipo de ação totalitária. Não só na mídia, mas até mesmo em fóruns internacionais. Quando você vê, por exemplo, a quantidade, veja bem, a quantidade de eventos no exterior que têm sido feitos pela LIDE, a quantidade de eventos no exterior que têm sido feitos pela Esfera, inclusive abrindo uma casa parlamentar em Brasília, né, fazendo eventos na Europa, fazendo eventos nos Estados Unidos. Agora eles deram uma balançada aí, porque você sabe bem por quê, né? Mas eles querem, eles estão fazendo aí, querem estar fazendo. São eventos que têm sido usados para garantir, né, fóruns internacionais. Os eventos, por exemplo, gerados aí do Fórum de Lisboa e agora o Fórum da Argentina, é para legitimar, né, essas práticas autoritárias, mesmo que tenham sido usadas pelo judiciário, para dar legitimidade a elas e garantir assim que os regimes totalitários ou os meios autocráticos sejam implementados. Então existe sim um campo que é de mídia, incentivos políticos, incentivos econômicos para reforçar e validar papéis e práticas autocráticas. Fora, né, na verdade, fora disso, além dessas outras questões, o que você vê é um objetivo, que é garantir que um determinado padrão de governança não seja alterado. Então, é continuar vivendo sob a mesma regra do jogo, né? E muitas vezes, se for necessário, cancelando ou evitando até mesmo a candidatura de grupos que vão se opor ou são dissidentes com chance real de eleição contra o regime que existe. Então você tem um grande ambiente de uma governança autocrática que, mesmo no regime democrático, ela hoje existe através da implementação dessa infraestrutura e ela é considerada legítima e viável, meu caro. Só que o que a gente tem que entender é que essa
autocracia, ela não é implementada por uma ideologia universalmente aceita de autoritarismo, para que os estados promovam. Ou seja, você não precisa que todos os estados digam ou defendam o comunismo ou o socialismo chinês. Não precisa. Os estados autocráticos têm um objetivo: permanecer e promover a estabilidade e a sobrevivência do regime e um modelo de governança específico. Eles não vão aceitar a troca de um determinado regime ou a troca de modelo de governança. Dito isso, eles dizem: você pode fazer o que você quiser, desde que você não mude nada. E se escondem através do conceito de estabilidade democrática. É exatamente isso que a gente está vivendo. Mesmo que hoje nós estejamos vivendo e estamos uma espécie de nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, o que realmente acontece não é uma promoção necessariamente da ideologia chinesa apenas, ou muitas vezes não há a promoção dela, mas é a promoção de um modelo chinês de autocrático, de crédito social, de controle da moeda, de moeda digital, de dados, de censura às redes sociais, né, da famosa lei das fake news. É um modelo autocrático. E esse modelo é que quer virar uma nova ordem global, alternativa à ordem que os Estados Unidos criou. Então, aparentemente, quando a gente olha essa falta de coerência ideológica, né, há uma falta de coerência ideológica entre os estados, mas há um ponto comum, que são os esforços da promoção de mecanismos autocráticos. E esses estados, mesmo que democráticos, que fingem se opor, por exemplo, ao regime chinês, eles acabam exportando práticas específicas de governança, tá, para sustentar uma infraestrutura de regimes autocráticos contra a manifestação do povo e os modelos democráticos. Então, nós chamamos isso hoje, na verdade, essa teoria, que eu gostei muito, que chama-se de comercialização da autocracia, mostra exatamente que o maior risco que existe hoje para os governos é alguém que ameace a estabilidade de um regime dado, de uma forma de pensar, de governar, de tomar decisões, e dessa maneira, para preservar a democracia, se bane da forma que tiver que ser feita, seja com violência, seja no judiciário, qualquer mecanismo que ataque essa estabilidade democrática e que seja uma voz dissidente. Ou seja, os regimes autoritários, das suas mais diversas formas, estão exportando modelos de governança, sim, governos específicos, e estão reforçando a estabilidade dos regimes que já existem e controlam uma série de estados. Esses estados autocráticos hoje, né, dizem que promovem a estabilidade, mas no fundo eles querem a sobrevivência do regime ao invés de um modelo de governança alternativo. Tá? Então, por exemplo, a promoção desse modelo chinês autocrático hoje é percebida por muitas pessoas e pela mídia como se fosse uma alternativa à ordem liderada pelos Estados Unidos. Mas, na verdade, o modelo chinês autocrático não é uma alternativa a um determinado modelo, mas é um esforço enorme, né, para disseminar, não uma ideologia autocrática liderada pela China ou regimes comunistas, né? Também mas a principal razão desse cara é a criação de práticas e de sistemas autocráticos. Tudo baseado na defesa da democracia contra a democracia para garantir a estabilidade da ordem. Essa é a origem da narrativa chinesa, dessa estratégia deles. E nesse contexto, então, da promoção da autocracia, o que é mais importante são as narrativas. As narrativas são dispositivos que a gente pode dizer que são discursivos de uma série de atores, inclusive influências da esquerda, que empregam, né, estratégias de retórica simplesmente para normalizar as práticas que são autocráticas por meio de uma série de narrativas que vão sendo criadas. Essa comercialização, então, da autocracia é definida como isso, como a circulação de ideias, de atos de fala,
intencionais e não necessariamente intencionais, mas através de narrativas que vão se enquadrando ou enquadrando uma nova governança autocrática como se fosse uma solução flexível e desejado, o que é inacreditável, absolutamente inacreditável. Por quê? Esses caras não querem promover um modelo fixo de governança, mas eles querem comercializar uma grande estrutura de narrativa flexível a determinados contextos, dependendo da situação. E tudo isso, na verdade, é para fomentar uma demanda que vai alinhar as narrativas com as preocupações específicas de determinados regimes e essas práticas possam então ser adotadas e percebidas como adequadas. Isso não é novo, a verdade é essa. Quando, por exemplo, então, dito isso, você percebe que, por exemplo, eu critico abertamente algumas ações da Lava Jato, por que ela merece crítica e por que ela é uma continuidade, na verdade, ela é originária do regime totalitário que nós vemos aí, né? Ela é uma sequência, ela não é um ato isolado. Porque ela criou discursos de narrativa de controle autocrático que ferem a Constituição brasileira. Ela simplesmente normalizou os atos de desrespeito ao Estado Democrático de Direito, aos julgamentos de Moscou, ao julgamento midiático, às prisões temporárias ou preventivas sem justificativa legal. Esses atos que foram inconstitucionais, eles criaram um caminho, pavimentaram o caminho para a etapa seguinte. E esses atos são percebidos como aumento dos sistemas de controle da infraestrutura autocrática, mesmo que depois a oposição que naquela época estava sendo acusada, utilize e ganhe o governo e utilize esse mesmo mecanismo para continuar construindo um regime autocrático. Por isso que os controles autocráticos, eles não necessariamente carregam em si uma ideologia em comum, né? Existe uma racionalidade neoliberal nisso, que é exatamente a lógica pela qual determinadas práticas de governança são estruturadas e disseminadas porque elas aumentam a utilidade percebida. E essa é uma lógica muito da economia liberal, que é a curva de utilidade. Como é uma utilidade? De ferir a democracia, a verdadeira, né? A Constituição, de não preservar o Estado democrático de direito, de não preservar o direito do cidadão, como em um determinado momento na nossa história, nós achamos que essa utilidade valia a pena, porque a utilidade percebida era alta, porque o Lula foi preso, porque o PT vai ser perseguido, mesmo que ferindo alguns princípios em torno deles, ou antecipando determinados processos, o que acontece? É porque existe uma lógica de utilidade percebida, mas na verdade o que está sendo feito é a implementação de uma infraestrutura autocrática sem você necessariamente ter uma ideologia acoplada a ela. Então a autocracia ela não é promovida de forma promocional, quer dizer, não é promovida promocional é uma besteira, ela não é comercializada em sentido promocional, digamos assim, mas é através de narrativas que vão sendo criadas como uma solução flexível e desejável. É a ideia de que, se uma pessoa morreu no posto de saúde é porque alguém roubou o dinheiro, entendeu? É o dinheiro da corrupção, é a lógica do genocídio, né? A mesma lógica do genocida. Então, o que nós vemos é isso. É através de ONGs, como a Transparência Internacional, think tanks, órgãos reguladores como a CVM e todos os outros, não estou falando de alguns exemplos. Essa ideia totalitária autocrática, ela é comercializada para os participantes, para os atores estatais, privados, públicos, mas é, na verdade, um grande mecanismo baseado em narrativa para colar determinadas histórias e fazer valer essa estrutura. O que nós vemos hoje no mundo é, inevitavelmente, essa teoria de narrativa, tá, que serve para criar os controles que nós estamos vivendo hoje. Seja para dizer o seguinte, vamos fazer o PIX, né, controlar o PIX, o imposto do PIX para combater o tráfico de droga, né, a criminalidade. Então, como se o PIX do pipoqueiro fosse um preço de um fuzil. Então, toda a história de narrativa é para promover a autocracia e essa é uma grande estratégia chinesa, como eu disse, que passa pelo discurso narrativo, político, judiciário e por incentivos econômicos. Enfim, evidentemente, hoje no Brasil, a origem da autocracia é, hoje, sem dúvida nenhuma,
juristocrata. Nós temos uma juristocracia que é absolutamente totalitária, né? Mas nem todo sistema totalitário que está sendo implementado no mundo, ele utiliza a mesma ideologia juristocrata. Alguns utilizam, outros não. Então, por isso que o sistema não é ideológico, né? As ideologias alteram com o tempo e com a circunstância, mas os mecanismos de controle, eles permanecem. Se você olhar o que nós temos hoje no mundo, e essa é a preocupação da China, nós não temos um mundo onde o sistema de governança ele é único, ou o sistema é integrado numa grande rede, que é a tese, né, do Fukuyama, quando ele diz o fim da história. Não, você tem uma série de movimentos. Você tem o internacionalismo liberal woke, você tem o autoritarismo chinês, né, que dizem que é com características socialistas, comunismo mesmo, né? Você tem o nacionalismo civilizacional russo, você tem a autonomia estratégica indiana, você tem a visão soberanista de países ocidentais. Essas visões que eu falei agora, elas são incompatíveis. Elas não têm uma mesma ordem interna e não têm uma mesma ordem internacional. Mas eles também não partilham, então, de nenhuma ideologia compartilhada. Você não precisa, nesse cenário, também, dizer que você vai eliminar alguma dessas. Você só precisa garantir práticas autocráticas de controle que vão fazer com que haja a substituição da governança. Por isso é que quando muitos analistas falam precisamos de um congresso de Viena para voltar à paz relativa, como foi feita na Europa, né, com grandes potências, o grande concerto da Europa, honestamente, isso não tem a menor chance. Porque naquela época, os países compartilhavam de alguns princípios de legitimidade mínimos, né, dentro de um espaço geográfico. Só que quando essas condições mudaram completamente, o concerto da Europa também chegou ao fim, né? Na época, você tinha uma integração econômica que era muito limitada. Hoje, você tem um dos maiores paradoxos econômicos e geopolíticos, que é você ter uma independência, né, que quer competir e gerar ativos estratégicos, ao mesmo tempo que existe uma super dependência entre as partes. Ou seja, você tem algumas situações de coexistência inevitável, quer dizer, impossível, algumas de coexistência estável, né? Mas o fato é que você tem objetivos muito diferentes. Por isso é que nós vemos que nesse sistema de governo, que é necessariamente estável, ou seja, as promoções da autocracia, independentemente da ideologia, o que é necessário é estabelecer mecanismos de controle, e é exatamente isso que os donos do regime, junto com a China, estão fazendo, meu caro. Nós estamos vendo, dia após dia, uma série de leis, uma série de chutação de balde em relação ao devido processo legal, prisões preventivas, coisas arbitrárias, pessoas com passaporte cancelado, pessoas com o Twitter bloqueado. Você tem uma série de absurdos que só ficam maiores com o tempo. Mas ninguém realmente olha e fala: o que está acontecendo aqui, né? Por que as coisas estão tomando essa proporção? Porque o grande objetivo é estabelecer mecanismos de controle independentemente da ideologia. E por isso que uma derivada dessa grande comercialização da autocracia é a geopolítica do direito. Isso, meus caros, não está apenas no direito criminal, isso está no direito civil, tributário, empresarial, em vários campos. O Falun Zahan, que é essa guerra pelo direito, ele é visto e de fato ele nasce como uma doutrina militar oficial chinesa, tá? Que é validada abertamente pelo Comitê Central do Partido e pela Comissão Militar Central da China. E algumas pessoas falam: Arthur, você está falando do lawfare. Não. O lawfare é, sim, o uso não oficial da lei, né, do judiciário para desacreditar um determinado oponente. É uma forma de utilização desleal da lei. O Falun Zahan não. É a legitimação, é você garantir que certas práticas, até mesmo ilegais, passem a serem consideradas legais porque atendem os interesses da China. Então, ele tem um aspecto estratégico, sim, mas o mais importante do aspecto dessa briga utilização, né, do Falun Zahan é exatamente
começar a criar, né, um novo sistema jurídico que legitima, independente da ideologia, métodos e meios autoritários. Então, foi através da utilização disso que você for olhar historicamente no século XIX, lá mais ou menos em 20, que a China foi se apropriando dos instrumentos que acabaram sendo usados no passado contra ela. E a partir, então, de uma narrativa jurídica favorável, ela vai construindo um enorme arsenal, só que jurídico, para garantir a sua governança, os seus interesses e considerar aquilo tudo de forma legítima. E através do Faluza Han, na verdade, você tem inúmeras ferramentas de dominação chinesa. Você pode usar, por exemplo, como eles usaram a lei para a questão dos mares, né? Para garantir, por exemplo, acesso e posse do mar da China Meridional, para garantir, né, legitimar a sua territorialização, a sua estratégia de territorialização. Pequim utilizou esse arsenal jurídico para fazer o quê? Reinterpretar as regras do direito internacional. Não necessariamente eles alteraram tudo. Não, eles simplesmente começaram a reinterpretar leis para, a partir da sua reinterpretação da hermenêutica, começar a reivindicar e contestar integridade de fronteiras costeiras, por exemplo. Entendeu? Outra forma, por exemplo, que eles usam esse arsenal jurídico, nesse caso, é de uma maneira defensiva. O que eles fizeram? Eles estabeleceram um conjunto de leis para proteger a China e as suas empresas das pressões econômicas e diplomáticas exercidas lá pelos Estados Unidos, né? Agora, veja só, olha que sequência de coincidências. Onde você ouviu a reinterpretação de leis, né? Novos entendimentos do Supremo e do direito, né? O tempo todo. Mas não é só isso, leis anti-sanções, né? Você viu que teve um ministro que falou, não, aqui a sanção não pega, é importante ter uma lei anti-sanção. Mecanismos autoritários, precisamos controlar o PIX, as redes e os stablecoins e criar métodos de crédito social. Precisamos defender a democracia, a ordem, a estabilidade. Veja, tudo isso, todas essas ideias foram faladas no Brasil pela Suprema Corte, pelo Judiciário brasileiro, mas todas essas ideias nascem dessa estratégia de guerra chinesa. É impressionante o quanto esses caras têm usado do direito, da geopolítica do direito, para implantar uma agenda de segurança internacional e, como a gente falou lá no início, o aumento dos mecanismos de controle. Grande parte dessas dessas ações que a China fez no campo de direito foram através do que a gente chama de interpretação alternativa do direito internacional público. A mesma coisa que acontece nas cortes brasileiras, que tentam simplesmente pegar um fato realizado, dar uma nova interpretação, alterar e jogar aquele cenário para os interesses do grupo dominante. Ou seja, a China tem usado o direito como arma de ataque, mas também como uma arma defensiva. Em conjunto, isso é importante com aspectos econômicos. Então, por exemplo, quando Trump criou a guerra comercial para segurar a China respondeu com um arsenal legislativo, não foi econômico. Ela criou duas leis. Ela criou a Lei de Controle de Exportação, que conferia à China, né, o direito de restringir as suas próprias exportações, né, mas também a transferência e a reexportação de tecnologias sensíveis de segurança nacional para a China, para fora do seu território, né. Muitos entenderam como fosse uma retaliação às sanções econômicas dos Estados Unidos, né, principalmente na gestão de terras raras, onde a China tem 60%, 70%, mas não é apenas uma reação, é a pegar essa oportunidade para a construção de um sistema jurídico, de infraestrutura jurídica que atenda a China. Então você tem hoje a utilização da lei em diversos campos, inclusive para questões extremamente relevantes, indústrias eletrônicas, aeronáutica, defesa, terras raras, tudo dando ao RPC, que é a República Popular da China, né, desculpe, uma considerável influência sobre inúmeras cadeias de suprimentos industriais ocidentais, né? Não tenha dúvida nisso. E
quando ela cria a lei contra as sanções estrangeiras, ela também diz que a China poderia usar medidas contra entidades, né, que, cujas sanções ou restrições são consideradas injustas pela China. Quem teve essa mesma ideia? O governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira. Então, você vê que muito das ideias que nós temos para discutir as sanções ou deslegitimar as ações de Eduardo são pensadas em leis e estratégias de guerra que são alimentadas pela China. Aí você vai me dizer que não existe interesse, né, influência da China nas cortes? Não existe uma promoção dos interesses chineses? É muito difícil você não ver como esse sistema está sendo implementado e quanto o Brasil está refém da China. Porque quando a gente falou aqui no GEL dessa dependência que o Brasil tem em relação à China, nós falamos da influência da China e muitas pessoas pensaram que isso era apenas de ordem econômica, porque a China é o maior comprador, é o parceiro comercial do Brasil. Não é. Há uma influência, há um lobby, há um trabalho que esses caras estão fazendo para manter uma determinada estrutura jurídica. E essas ideias deles são repetidas pelos membros da Suprema Corte brasileira. Você quer ver um exemplo? A China falou sobre soberania digital chinesa. É uma pauta com esse nome, trazida, por exemplo, para a Suprema Corte à discussão. Então você vai ver que, na sua estrutura hegemônica de guerra, a China usa a lei, o controle de dados, como um eixo estratégico essencial. Então, todas essas leis que eles usaram e criaram eram apenas para alinhar a estrutura do mundial para suas próprias prioridades econômicas. Então, esses caras foram criando e interpretando leis com o objetivo, sim, não de achar a verdade ou a justiça, mas de garantir para eles aspectos absolutamente relevantes para o país. Então, o direito passa a se chamar, ou a guerra do direito passou a ser conhecida como a guerra antes da guerra. A guerra que tem que ser feita antes dessa guerra realmente começar. E é por isso que eu falo que há uma batalha por quem vai escrever as regras do jogo. Porque nós temos vários modelos de governança hoje, eu acredito que são um modelo transitório. Em algum momento, você vai precisar de um padrão para poder dizer, olha, aquele cara lá não está cumprindo isso aqui. Então, o controle que você pensou no judiciário não retém mais o amiguinho. E aí só necessário, só pode ser, a única coisa que sobra é a guerra quente. E é por isso que a guerra do direito é uma guerra que tem que acontecer para poder depois, né, legitimar a guerra de verdade. Por isso que ela é guerra, né, antes da guerra. Então, tem um trabalho do Dunlap, acho que é de nenhuma data agora, mas ele basicamente falava que o direito se tornou tão importante que virou quase que uma consciência da regulação. É uma coisa impressionante, virou algo muito maior para aquele país, né, que é uma consciência geopolítica, não da lei, mas uma consciência geopolítica da nação, entende? E isso foi percebido, não passou despercebido, por exemplo, pelos Estados Unidos, que a China já estava usando o direito como arma. Então, quem começa a usar de forma explícita o direito como arma e a percepção americana é a China. E é por isso que o general, que era o general do Estado-Maior do Exército francês, ele criou uma ideia, ele falou, olha, nós não vivemos um tempo de paz, crise e guerra, como as pessoas pensam. Nós vivemos tempos de competição, contestação dessa competição, de como ela está sendo feita e a partir daí confronto. Então nós já passamos da fase hoje de competição, nós estamos hoje questionando, não nós, mas o uso do judiciário para questionar essa estrutura de competição e acabar gerando confrontos, seja internos, seja externos. Nós estamos nesse caminho e isso volto a dizer, diferente da própria ideia de lawfare, né? Onde você tem, na verdade, apenas o uso desleal do direito. Nós estamos falando de um quadro de conflitos armados que usam de meio de coerção política em termos de paz para atingir os seus objetivos, entende? Então, essa noção de guerra ou de direito, ou de geopolítica do direito, é um dos conceitos, eu acho que hoje, mais relevantes para a gente entender como está sendo feito a escalada do autoritarismo. Com o apoio da economia. Eu volto sempre a dizer, a China
precisa, para continuar crescendo, do apoio da economia, do liberalismo. Ela precisa da integração de redes logísticas. E isso é muito claro, porque ao mesmo tempo que ela faz essa balbúrdia na governança mundial com essas leis, ela ao mesmo tempo levanta a mão e diz: precisamos internacionalizar a moeda digital chinesa, o e-yuan. Ou seja, é óbvio que ele está usando, nesse momento já, o yuan como uma isca, né? Para quê? Para no futuro ter meios econômicos e tecnológicos de contornar a lei americana do lawfare e partir para uma ofensiva contra os grandes sistemas de compliance, né? Então você vê que existe de fato um pensamento chinês que, ao mesmo tempo que eles têm sim esse objetivo de implementar controles tecnocráticos em todo o mundo, que é mais fácil controlar, independentemente da ideologia, eles utilizam as moedas digitais como meios para incentivar a implementação desses sistemas jurídicos. Enfim, o que nós vemos hoje são autocracias que, independentemente da sua ideologia, continuam agindo para implementar mecanismos autocráticos, que é uma criação completa desses mecanismos, né? Então, é a geopolítica do direito, com mecanismos internos de combate à oposição e mecanismos externos de combate a certas nações, que acaba sendo, na verdade, honestamente falando, você pegar o histórico do Brasil, isso é manifestado, por exemplo, na pauta do Novo, em diversos momentos da sua história, tá? Então, você precisa desses mecanismos de controle para poder ir do liberalismo para criar uma construção econômica mundial justificada pela China, né, e sob o seu comando. E a China hoje precisa desesperadamente da manutenção do liberalismo, não só por causa das suas políticas de comerciais, mas porque ela não vai resolver o problema dela, econômico, apenas com autossuficiência. Ela sabe o quanto ela precisa da criação de um mercado, um mercado interno. Só que ela cada vez mais tem empurrado a solução, está achando que vai acontecer naturalmente, mas está buscando manter a sua autossuficiência, o que não será, meu caro, tarefa fácil. Veja, no dia agora, recentemente em outubro, eles traçaram, a China traçou seu 15º plano de crescimento interno e intensificação de rivalidade política, tá? Geopolítica. E aí eu vou parar para dizer isso. Até aqui falamos também da geopolítica do direito. Falamos da comercialização da autocracia e explicando agora por que a China precisa de controles autocráticos e do uso do direito, porque ela precisa criar instrumentos de dominação, de subversão, de chantagem, chantagem judicial, chantagem econômica, de pressão para garantir que a ordem chinesa prevaleça da sua governança. Os tão preocupados agora é criar mecanismos autocráticos, não necessariamente desenvolver a economia. E isso tem sido claro, né, no que tem acontecido na China. Inclusive, os planos que eles fazem, que são os planos quinquenais, têm dado os mesmos resultados, né, as mesmas soluções, só que para problemas diferentes. Eles não sabem falar ou montar um plano quinquenal, né, que seja muito diferente daquilo que eles vêm montando até agora. E por isso que merece até ser mais explorado, que é importante compreender o quanto esse plano revela, sim, uma aposta estratégica da China a longo prazo, mas que não consegue responder às suas questões mais latentes econômicas, porque é um plano ambicioso, é um plano abrangente, né, mas não é um plano detalhado. E parte do problema que eles têm é conciliar, né, a sua autossuficiência com a integração que eles precisam global dentro do liberalismo, e eles só conseguem fazer essa harmonia para criar um mercado interno na medida em que eles controlem instrumentos de controle autocrático e influenciam as leis. E é
exatamente isso que está por trás de toda a estratégia chinesa do aumento da repressão e da utilização do judiciário como arma. Nós temos visto que esse movimento jurídico que existe no Brasil, sim, existe um movimento de controle, né, de geopolítica do direito, e existe a implementação de sistemas de ferramentas autocráticas, ela tem sua semente na estratégia chinesa, na famosa Guerra do Direito, no Falun-Gong, que é feita para legitimar as ações da China, deslegitimar os seus rivais, utilizando, ora, de forma desleal os meios legais, ora, criando estruturas jurídicas das mais diversas formas, inclusive através da reinterpretação, para poder legitimar ataques aos seus adversários. Esse é um modelo que nós vemos hoje, meu caro, e mostra o quanto o Brasil está refém da influência chinesa, com frases e gestos do judiciário brasileiro que mostram, como eu já falei, uma pletora deles, argumentos jurídicos que só interessam à China. Bom, se isso vai dar certo ou não, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos GE Economia.